Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, colocando sobre nós toda a sua proteção. Nós vamos hoje, então, dar início fazendo a leitura da nossa mensagem, recebida na última terça-feira. Depois nós faremos a nossa oração e, em seguida, Joelma vai fazer a explanação do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Amados irmãos, paz. O Mestre Jesus, o Mestre do amor. E essa paternidade divina se faz refletir em cada lei criada para que a criatura alcance o seu resplandecer maior ao lado deste amor universal que é o Pai. Lei que muitas vezes chega à criatura em forma de dores, às vezes cruciais. Parecem punições, quando na realidade é advertência de que os caminhos buscados não levam à integridade do ser, não levam à harmonia, à bondade. Ah, meus amados, creiam em Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que faz da justiça e da misericórdia o próprio emblema. Cada dor, cada sofrimento é um convite a revermos nossas escolhas, nossas emoções. É um convite a mudarmos o rumo, a olharmos mais para o aceno da humildade que nos convida ao despertar de nós mesmos. Jesus aqui esteve para nos chamar ao Pai. Ah, amados, aceitar o convite é desde já aceitar a felicidade e o amor. Então, meus amados, que nós possamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, sentindo a presença de Deus, de Jesus, que está sempre a nos acolher, a nos mostrar um caminho seguro. Que nós possamos, então, aceitar esse cuidado, esse carinho, que Jesus, que Deus, que o nosso anjo protetor tem por nós. Que estejamos atentos aos seus ensinamentos, porque sendo cuidados por esses nossos irmãos, nós podemos então chegar à luz que nos leva ao Pai, sabedores da sua presença entre nós, que nós possamos então seguir esses passos rumo a Deus, rumo aos ensinamentos de Jesus, agradecidos e felizes por termos essas presenças junto de nós sempre. Tenhamos a certeza disso. Obrigada, Senhor Jesus, pelos teus ensinamentos, pela tua presença, e que a sua paz esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Então agora vamos convidar a Joelma para que ela possa passar então essa reflexão sobre o Livro dos Espíritos e também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa tarde a todos e um bom ensinamento a todos nós. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós, né, que aqui estamos, encarnados, desencarnados, né, e também a todos que estão aí, né, acompanhando de maneira online. E hoje aqui no salão nós temos o retorno, né, de trabalhadores, de frequentadores, né,
que se afastaram um pouquinho fisicamente apenas, né? Mas que continuaram ligados a nós pelos laços do afeto, do amor, e nós ficamos muito felizes, né, em tê-los aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse clima, né, de alegria, de poder rever afetos, né, nós vamos dar sequência ao estudo de O Livro dos Espíritos. Agora nós vamos entrar, né, no capítulo 11º, em que nós vamos estudar aí os 3 reinos. Então, o que a gente vai perceber que a gente vai estudar agora? O princípio de tudo. Né? A gente vai estudar o princípio da elaboração desde o início ali, né? Desse princípio inteligente que em um dado momento se torna, então, espírito. Então, a gente vai entender, né, todo o primórdio ali, digamos, da nossa constituição como esses filhos de Deus e a ligação entre todos os reinos, a ligação entre todos os seres e esse processo, né, evolutivo e gradativo que nós, né, estamos aí passando. Então, a questão de número 580 da natureza em 3 reinos. Então, aqui Kardec está falando, né, do reino mineral, vegetal e do reino animal. E aí ele continua assim, ou ainda em 2 classes, seres orgânicos e os seres inorgânicos, né? Então, vamos lembrar, os inorgânicos, tudo que não tem vida, aquilo que não tem vitalidade, a gente pode falar da água, a gente pode falar do ar, dali, dos minerais, enfim, né? E desses seres orgânicos, dotados de vitalidade, né, que seguem ali aquele ciclo, né, do nascer ali, crescer, reproduzir, desenvolver e voltar ali nessa parte física para, né, como é que a gente pode dizer, né, a reciclagem de Deus, né, as moléculas ali, elas da parte física, né, do que é matéria, vão se desagregando e ficando aí à disposição para novas composições, né? Então, a gente pode entender assim, os orgânicos e os seres inorgânicos, vitalidade e os inorgânicos que não têm essa vitalidade. Então, Kardec, né, está questionando, o que a gente pode pensar? E aí ele vai falar assim, continuar, alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Então, a gente teria, né, de acordo com esses alguns aqui que Kardec cita, esse reino mineral, vegetal, animal e o reino hominal. E aí ele pergunta, então, qual dessas divisões é a preferível? Então, Kardec quer saber, né, o que os espíritos superiores pensam sobre isso. Teria alguma divisão que seria mais adequada, que seria mais correta? E aí agora nós vamos, né, aqui a resposta dos espíritos superiores. E o que eles falam? Eles dizem assim, todas são boas, isso depende do ponto de vista. Então, se a gente divide em 2 classes, seres orgânicos e seres inorgânicos, é algo, né, positivo, porque às vezes a gente está olhando aqui para o que tem vitalidade e para aquilo que não tem vitalidade. Mas também, se nós adotarmos os 3 reinos, nada há aqui o quê? De incorreto, é apenas o ponto de vista, a gente pode dizer de uma ou de outra forma. E os espíritos continuam dizendo assim, encarnados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então, se a gente pegar apenas o aspecto, né, de matéria e de vitalidade, como é que a gente poderia separar, né, tudo o que há aqui na Terra, toda a criação? O que é orgânico, dotado de vitalidade. Então, a gente vai falar aqui das plantas, nós vamos falar dos animais, nós vamos falar de nós, né, que estamos aqui nessa vivência enquanto homens, mulheres, enfim. E nós podemos dividir, então, ali, né, com relação aos inorgânicos. Mas quando a gente vai falar não só desse aspecto da matéria e da vitalidade, quando a gente vai olhar também para um processo, né, evolutivo, pensando agora no aspecto moral, aí sim, o que nós podemos dizer? Desses 4 graus que Kardec vai colocar aqui no comentário, mas vamos fazer, né, um apanhado geral. Então, como é que tudo começa? Tudo começa lá no reino mineral. Ali no reino mineral, mesmo que a gente diga, mas uma rocha não tem sensibilidade, não tem ali vitalidade, mas ali no mineral, pela força de aglutinação das moléculas que mantém ali aquela coesão das moléculas, o que nós vamos perceber? O início da elaboração do princípio inteligente.
há ali um princípio inteligente sendo elaborado a partir, né, dessa força, né, de atração das moléculas, dessa coesão. Né? Porque é tudo tão bonito como as moléculas se agrupam ali para formar aquele mineral. Mas aí a gente vai avançar um pouquinho mais, a gente vai agora para o reino vegetal. O que a gente vai perceber então no reino vegetal? Nós vamos perceber ali uma parte que também é matéria, mas nós vamos agora já perceber também o princípio inteligente passando ali pelo reino vegetal, só que agora dotado de vitalidade. Então, a vida ali na planta, não é? Essa vida ali, nós vamos percebendo essa vitalidade como uma segunda fase, então, desse processo, né, de elaboração do princípio inteligente, que vai ter ali o quê? A sensação. Não vai ter ali, digamos, né, que um instinto, como nós vamos ter nos animais, não vai ter ali inteligência, como nós vamos ter, né, nos homens, mas já ali trabalhando as sensações, trabalhando ali a sensibilidade. Tanto é que se a gente colocar uma plantinha perto do fogo, o que vai acontecer? De alguma forma, essa plantinha vai reagir. Mas é uma reação o quê? Mecânica, uma reação instintiva. E aí, passando mais um pouquinho, nós vamos agregar, então, quando a gente chega no reino ali animal, mais um elemento. Então, nós vamos ter ali a matéria, nós vamos ter ali a vitalidade e nós vamos ter também o quê? O instinto. Esse princípio inteligente ali no reino animal, ele está o quê? Individualizado já. E ele está ali, né, passando por esse processo de elaboração, mas contando também com o instinto, que é também o quê? É uma espécie de inteligência rudimentar. É uma inteligência que começa ali a ser desenvolvida, mas ainda limitada, né, a gente pode dizer assim, até que a gente chega, né, ao reino hominal, podemos dizer assim. O que nós vamos ter aqui? Além de tudo que se encontra nos outros 3 reinos, nós vamos encontrar o quê? A inteligência e a potencialidade para o desenvolvimento moral. Então, nós vamos ter aqui o quê? Todos esses elementos. A matéria, a vitalidade, também instintos e a inteligência que nós poderemos desenvolver. Pensando assim, poderíamos ter então, né, esses 4 reinos dessa maneira. E agora nós vamos ler o comentário de Kardec, né, para que a gente possa aí compreender melhor. Então ele vai dizer assim, esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. Então a gente vai falar assim, nossa, mas o que tem ali às vezes de semelhante? A gente vê na planta sensação, ela reage à água, reage ao calor. E aí às vezes a gente fala, não, mas ela está muito próxima ali, né, do animal. Mas o que a gente precisa entender? Há essa diferença, porque no animal a gente já vai ver uma reação instintiva, né, um pouco mais elaborada do que na planta, que vai ser por sensação. Mas muitas vezes isso vai se confundindo. Por quê? À medida que a gente vai passando de um reino para o outro, a gente não vai ter uma transição brusca. Nós vamos ter ali uma zona de transição em que a gente vai perceber alguns elementos do reino vegetal que se aproximam do reino animal e do animal para o hominal, porque a natureza ela não dá saltos. Então a gente vai vendo ali uma transição, onde termina um reino e começa o outro, a gente percebe algumas semelhanças, embora sejam diferentes, né? A matéria inerte que constitui o reino mineral não possui mais do que uma força mecânica. Então, essa força de atração, mas ali a gente já percebe o quê? O início desse princípio inteligente sendo desenvolvido. As plantas compostas de matéria inerte, né, a parte material ali, são dotadas de vitalidade. Vitalidade e sensações. Tem os animais compostos de matéria inerte, então a parte material, a parte física, e dotados de vitalidade, têm também uma espécie de inteligência instintiva limitada com a consciência de sua existência. Então aqui a gente já vai vendo o quê? Esse princípio inteligente já de forma individualizada, com essa certa consciência de si e da sua individualidade. Até que a gente chega então, né, no 4º reino, que a gente poderia, né, assim dizer, como Kardec coloca, o homem tendo tudo que existe nas plantas e nos animais, então, e no mineral também, né? Tem matéria? Tem matéria. Tem vitalidade? Tem. Tem instinto? Tem. E acrescenta também, né,
dominando todas as outras classes por uma inteligência especial ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Aí Kardec, o tradutor, faz um comentário aqui. A inteligência do homem é ilimitada em face da inteligência limitada do animal. Então, se a gente compara a inteligência que o homem pode alcançar versus a inteligência que o animal vai alcançar, a gente percebe, então, que não há esse limite como no animal há, porque é algo mais rudimentar, algo mais instintivo. O texto francês diz indefini, geralmente traduzido por indefinida. Então, uma inteligência indefinida, ilimitada. Embora a palavra indefinida tenha também em português o sentido de sem limites, parece-nos que a tradução mais clara é a que fizemos, essa tradução do ilimitada. Então, aqui o tradutor coloca esse aspecto para nós. Então, o que a gente vai percebendo? Por onde é que, de alguma forma, nós começamos? Lá na elaboração do princípio inteligente. No reino mineral, seguindo ali no reino vegetal, no reino animal, até que, aqui tem aquele pontinho, fala, mas e como é que transforma em espírito esse princípio inteligente, Qual que é a chave, qual que é o ponto de virada, o que acontece? Esse é o ponto para nós ainda desconhecido. Mas o que nós podemos afirmar com toda certeza é que há esse encadeamento até que a gente chegue, então, nessa fase hominal, aí sim aqui já o espírito, não mais o princípio inteligente, mas o espírito que começa uma nova jornada evolutiva. Olha que bonito. Tudo encadeado, mas tudo com um lindo propósito. Tudo voltado o quê? Para a evolução. E agora vamos para a questão 586. As plantas têm consciência de sua existência? E aí? Se a gente tivesse que responder, o que nós responderíamos? Será que elas sabem da existência delas? Aí a gente vai falar assim, não, mas eu converso com a minha plantinha e ela cresce mais, ela floresce mais. E aí? Como é que a gente poderia explicar? Porque com certeza, acho que aqui deve ter alguém que gosta de planta, não tem? E que às vezes conversa com a plantinha ali e fala, gente, ela está crescendo mais bonita, mais vistosa, mais verdinha, está florescendo mais vezes ao ano, E aí? Será o que acontece? Vamos ler a resposta então, em que os espíritos superiores dizem que não, que as plantas, elas não pensam, elas não têm mais o quê? Do que a vida orgânica, não tem mais ali do que a vitalidade. Mas como é que a gente vai explicar, então, a plantinha crescendo mais quando a gente cuida de forma mais amorosa dela? Nós, então, vamos perceber que ali essa vitalidade que a planta tem, que o que dá vida a ela, vem do fluido cósmico universal. Dessa matéria primitiva que vai se transformando das mais diferentes formas. Então, a plantinha ali, o que vai trazer essa vitalidade é justamente esse princípio vital, que é uma transformação do fluido cósmico universal. E aí, o que acontece? A partir do momento que a gente conversa com a plantinha, que a gente dedica ali amor, o que vai acontecer? Que a gente fala amorosamente, nossa, minha florzinha, você está tão bonitinha, mamãe vai dar água, porque às vezes a gente conversa assim, Vocês estão achando que é só com os pets? Não, às vezes a gente conversa assim com as plantinhas também. Nós estaremos, então, do nosso sentimento, do nosso mais puro desejo ali, emanando e trazendo ali aquelas vibrações. As vibrações no fluido cósmico universal, porque todos nós estamos ali cercados, E isso chega, então, a quê? Até essa plantinha. E vai trazer mais vitalidade. Então, não é porque a plantinha se sentiu amada. Falou, mamãe falou comigo, estou me sentindo aqui mais amada. Mas é porque esse amor, esse sentimento que nós temos, esse desejo de cuidar, ali o que vai acontecer? Vai vibrar, fazer vibrar esse fluido cósmico universal, que vai, então, ali levar o quê? Mais vitalidade para aquela planta. E aí vamos para a próxima. Então, pode conversar com as plantinhas, viu, gente? Dá certo. 587. As plantas têm sensações. É uma afirmativa que o Kardec está fazendo aqui. Sofrem quando mutiladas? E aí? Será que sofre como nós sofremos? Ou quando um animal sofre, quando tem um corte, quando um espinho entra ali na pata? Como é que a gente poderia entender isso agora com relação às plantas? E aí os espíritos já vão nos trazer assim. As plantas recebem as impressões físicas da ação sobre a matéria.
mas não tem percepções. Por conseguinte, não tem a sensação de dor. Então, como não há, né, esse pensamento, o que vai acontecer com a planta? Ela vai ressentir. Então, se na floresta ali, né, começa a pegar fogo, uma árvore, ela vai perceber pelas sensações essa impressão do calor. Naturalmente, se está fazendo calor, a planta começa o quê? A desidratar, né? E isso traz, então, né, a reação na planta. Mas não é uma reação pensada, avaliada, analisada, porque as plantas estão ali no segundo reino, que ainda não adquiriram essas ações um tanto quanto mais instintivas, como a gente vê nos animais, né? Porque os animais, eles correm, eles buscam, né, ali fugir do fogo, mas as plantas não. Então, elas vão reagir. E aí é interessante, né, que tem um estudo recente. O que eles fizeram? Eles colocaram as plantas no laboratório e colocaram microfones muito sensíveis, extremamente sensíveis ali ao redor das plantas. Eles perceberam que todas as vezes que a planta, né, sentia uma ameaça, às vezes um vento mais forte, uma luz mais intensa, eles ligavam no laboratório aquela luz mais forte, mais intensa, ou, né, colocavam uma fonte de calor ali junto dessas plantas, o que acontecia? Elas emitiam, sim, elas sentiam, e é como se elas emitissem um barulhinho, né? Um barulhinho que parece mais um tu, 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 tu. É isso que o microfone ali, ultrassensível, ele conseguiu ali captar. O que ele está, né, nos contando? Dessa sensibilidade, né, dessa vitalidade, dessa ameaça que a plantinha percebe, mas por meio de sensação, não por meio de um raciocínio elaborado, certo? E aí, a 588, a gente consegue fazer ela ainda, né? Kardec questiona assim: a força que atrai as plantas umas para as outras é independente da sua vontade? Então, a gente tem ali, né, na natureza, né, alguns exemplos de que as plantas, para reproduzirem, né, precisa ali, né, de uma, às vezes, polinizar a outra, às vezes o caso das samambaias, né, enfim. Então, quem gosta muito de botânica vai entender. Então, é necessário ter uma aproximação. Como é que isso acontece? As plantinhas pensam assim: vamos perpetuar a espécie, né, e se juntam? Não, né, porque não há raciocínio, não há ainda essa capacidade de pensar. Mas aí, o que acontece, né? Então, é independente da sua vontade se juntar-se? Os espíritos respondem que sim, porque elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Então, é uma ação ali, né, mecânica, digamos que instintiva, que independe de vontade, é uma programação biológica que as plantas já têm, e aí a gente vê o quê? Mais uma vez, né, as mãos de Deus com toda essa perfeição. Então, naturalmente, as plantas, elas o quê? Vão ter esse poder de atração para, né, continuar ali com aquela espécie, né? E aí, a resposta, né, conclui falando assim: elas não poderiam opor-se. Então, as plantas não fariam oposição aí, né, a essa força de atração, porque elas não têm o quê? Não têm livre-arbítrio, elas não têm vontade, né? Então, é uma ação mecânica, material que ali acontece. E aí vai ficar para a semana que vem, né, cenas dos próximos capítulos, a questão 589, que vai falar da plantinha. Vocês já foram no campo? Já passaram a mão ou o pé naquelas plantinhas que se retraem? Muita gente chama de dormideira, não é? Que é como se a gente encostasse nela, as folhinhas se fecham, ela fica menorzinha, né? Vocês conhecem por outro nome? Nós conhecemos por dormideira, mas tem outros nomes sim. E aí, como é que a gente poderia explicar, então, né, a reação dessa plantinha? Não parece que ela está tentando se proteger? Não parece que ela está tentando se defender? Mas a gente vai ver, na sequência da semana que vem, que da mesma forma, não. É um mecanismo, é uma ação muito mais mecânica, biologicamente programada, do que um ato deliberado, um ato de vontade, do que o uso de livre-arbítrio, porque a planta não tem. Onde é que a gente vai encontrar, né, o livre-arbítrio, né, nesses 4 reinos? E aí, pensando, né, não só na capacidade de fazer escolhas, mas também de responder por essas escolhas. Apenas lá no que a gente está chamando aqui hoje de 4º reino. Apenas entre nós, homens, né? No reino nominal é que a gente vai, então, encontrar. Por quê? Para ter liberdade de agir, a gente precisa ter antes desenvolvido ali essa inteligência, né? A gente precisa começar a desenvolver inteligência para poder, né, ter esse livre-arbítrio. Então, é só no reino hominal que nós vamos perceber.
né? Então essa é uma grande diferença. E a gente fala assim, mas e os animais, né? E quando o animalzinho vai lá e morde uma pessoa, né? Olha, isso aí ele vai ter lei de causa e efeito? Não, não, ele não vai ter lei de causa e efeito, de forma alguma, né? Ele agiu ali, né, muito mais por um instinto, de uma forma muito mais instintiva. Então, como ele não tem essa inteligência, não tem esse livre-arbítrio, ele não responde ali pela consequência, né? Então, a gente pode ficar bem tranquilo com os animaizinhos aí, né? Se um dos nossos pets andou aprontando umas baguncinhas, a gente pode ficar bem tranquilo. Por quê? Ele ainda está na fase de princípio inteligente, ainda em elaboração. E aí, lei de causa e efeito, livre-arbítrio, tudo se aplica sobre nós, né? Que já estamos aí também dotados de inteligência, fazendo o nosso processo evolutivo. Muito bem, encerramos agora o Livro dos Espíritos, mas não faltem semana que vem, que tem questões mais interessantes para que a gente possa, né, estudar aí e dar continuidade. E agora nós vamos adentrar no Evangelho, né? Então vamos mudar o estudo agora, mas a gente vai ver que tem muito dessa questão de um processo evolutivo também nos nossos estudos, e a gente vai falar muito sobre o amor aqui também. Então aquele mesmo amor que a gente, né, devota às nossas plantinhas, aos animais, nós vamos continuar aqui estudando. E a gente muda também o capítulo. Agora nós vamos para o 11º capítulo, Amar o Próximo como a si mesmo. Que a gente vai estudar, então, o maior mandamento. Nessa passagem que está listada, né, no Evangelho, Kardec usa, né, o que está no Evangelho de Mateus, no 23º capítulo, vai ter aquele momento ali, né, que os fariseus, incomodados porque Jesus fez calar a boca aos saduceus, vai trazer ali uma pegadinha para Jesus, né? Mas vamos lembrar então ali quem eram os saduceus. Eles corresponderiam hoje aos materialistas, aqueles que não se preocupam muito com questões de culto religioso, nada disso, que entendem, né, que após a morte nada acontece, eles vão encontrar o nada, não vai ter uma continuidade, e justamente por isso eles são muito mais apegados ali, né, aos bens materiais, aos prazeres, enfim. Então os fariseus, né, ficaram sabendo que Jesus havia de alguma forma trazido uma lição muito forte, que havia calado os saduceus. E trouxeram, então, essa pegadinha. Aí vamos lembrar dos fariseus, né? Quem eram os fariseus? Eram aqueles ali que davam muita importância para a religiosidade, e a gente vai ver que não era religiosidade, era para religião, e nem era para religião no sentido de se ligar a Deus. Era na religião no sentido dos cultos, das demonstrações exteriores da religião, e não necessariamente da vivência da religiosidade. Então, eles tentavam trazer, né, ali nas aparências, nos cultos, em todos os rituais que eles faziam, de alguma forma mostrar que eram extremamente religiosos, que eles seriam ali diferenciados, mas que, na verdade, aquilo era tudo de aparência. Eles não tinham essa crença verdadeira e não levavam isso efetivamente para o seu dia a dia, né? Buscava muito mais aparentar do que viver essa religiosidade e se conectar a Deus. E aí, então, o que é que acontece? Esses fariseus, então, eles vão perguntar a Jesus, né, qual é o maior mandamento da lei. E aqui colocando Jesus numa situação, né, teoricamente delicada, porque dependendo da resposta de Jesus, Jesus poderia trazer ali algo diferente, né, do que estava ali naquele Velho Testamento. E isso poderia colocar Jesus em maus lençóis. Por quê? Eles poderiam ali acusar, né, Jesus de não estar seguindo a lei, a antiga lei, né, a lei mosaica. E aí Jesus então vem e resume toda a sua doutrina, quando ele diz assim, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Eis aí, este é o maior e o primeiro mandamento. E aí ele diz, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele resume, estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então ali Jesus, o que ele faz? Ele cala a boca também aos fariseus, porque não havia como questionar. Não havia como dar sequência ali questionando, né? Em outras passagens, tanto no Evangelho de Mateus e de Lucas, também Jesus nos traz a continuidade. Mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo? Qual que é o caminho que a gente pode fazer isso?
Então, no Evangelho de Mateus está no 22º capítulo, e nós temos assim: e assim tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. No Evangelho de Lucas, 6º capítulo, tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Então aqui Jesus faz esse resumo e não nos deixa dúvidas, né? E agora nós vamos então para esse entendimento de como amar. Jesus já deixou aqui de uma forma muito clara. Mas de que maneira nós podemos amar? Nós podemos amar entendendo que o amor é a expressão máxima da caridade. O amor é a expressão máxima da caridade. E quando nós vamos ali também observando o Livro dos Espíritos, nas questões de número 876 e 879, o que nós vamos identificar? Que o amor, ele não se separa da justiça e da caridade. Olha que bonito, né? A questão 876 vai trazer para nós, né, essa conotação, que a base da justiça na lei de Deus é justamente querer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então aqui já está, né, na justiça o amor, a aplicação desse amor, que não vai se separar também da caridade. É por isso que quando a gente estuda as leis morais no Livro dos Espíritos, nós temos uma única lei, lei de amor, de justiça e de caridade, porque são inseparáveis. E aqui quando a gente olha, né, para esse caminho seguro que Jesus nos deu e que colocou na nossa, né, Deus coloca na nossa consciência, que é fazer para o outro o que eu gostaria que me fosse feito, o que é que nós vamos entender? Que aqui já está a aplicação da justiça. Porque o que é ser justo? É não fazer diferença. É não diferenciar o outro de mim, porque na verdade não há diferença entre nós. Não há diferença. Então aquilo que eu desejo para mim é o mesmo que deve ir na extensão do outro. Porque nós somos todos iguais. E aí a gente começa então, né, a observar algo que é muito importante. Para que a gente consiga efetivamente amar ao próximo, antes nós precisamos nos amar. Porque se a gente não aprende a se amar, a gente não vai desejar o melhor para nós. Se a gente fica, às vezes, com pensamentos destrutivos, eu não sou bom, eu não sou digno, eu não sou merecedor, mas eu já cometi tantos erros, como é que Deus vai me perdoar? Enfim, se a gente começa com esses pensamentos, nós denotamos o que aqui? Falta de amor por nós. E se falta amor por nós, nós vamos ter o mesmo comportamento com as outras pessoas. Nós vamos começar a julgar, mas a pessoa não podia ter feito isso, mas olha o erro. E aqui nós estamos faltando com o quê? Com a caridade. Porque nós estamos julgando de forma exagerada, porque nós fazemos isso conosco. Então, a prática do amor a Deus sobre todas as coisas, que se estende ali, se manifesta no amor ao próximo, começa com a forma como nós nos tratamos. Então, talvez aqui agora, né, nós podemos fazer um compromisso de começar a nos olhar de uma forma diferente, de uma forma humilde, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, mas antes de tudo de uma forma amorosa. Por quê? Quem se ama não diz o mal de si mesmo. Mas e quando, né, nós erramos? Nós assumimos o erro. Então, quem se ama reconhece as suas imperfeições, mas não fica presa, né, não ficamos presos a elas. Reconhece o seu erro, mas não se entrega ao desânimo, à ação e à culpa. Não. Encontra força e determinação para fazer diferente, porque todos os dias Deus nos concede uma oportunidade de fazermos diferente, de aproveitarmos aquele novo dia que se inicia após, né, uma boa noite de sono, para que a gente renove as nossas forças e vá lá fazer aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Então a gente precisa começar a observar a forma como nós falamos de nós. A forma como nós reagimos quando nós erramos. Os nossos pensamentos também. Por quê? Quem se ama cuida do corpo físico.
quem se ama evita, né, os vícios físicos. Por quê? Porque vão deteriorar o corpo físico e vai deteriorar logo a nossa jornada como espíritos aqui nessa aprendizagem, porque a gente precisa do corpo físico, né? No momento em que nós estamos, nós temos essa necessidade, então a gente cuida. Mas a gente cuida também, né, da nossa moradia, da nossa casa mental. A gente vigia, a gente ora os pensamentos. A gente vigia, né? E quando encontra esses pensamentos distorcidos, depreciativos, nós fazemos ali a oração para que a gente possa, então, o quê? Mudar essa vibração, começar a ver de uma forma diferente. E aqui um questionamento muito importante, né, que a gente deve ter é assim: se nós somos esses filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, por que nós não gostaríamos do que somos? Por que nós não gostaríamos? Porque somos essa centelha divina. O que nós muitas vezes nos decepcionamos, né, conosco, são os erros que a gente cometeu. Mas a gente pode corrigir olhando para o futuro, nos esforçando em uma próxima vez e sempre que possível reparando aquele passado. Porque é isso que Deus nos oportuniza. Ele jamais vai castigar, né, pelos nossos erros, mas Ele vai dar a oportunidade, muitas vezes, né, que a gente vivencie aquela situação, aquela dor que a gente causou ao outro, para quê? Para que desperte em nós essa empatia, para que desperte em nós, né, essa vivência, esse conhecimento ali daquela dor, e a gente tenha a oportunidade, então, a partir daquele momento, de começar a reparar a dor que a gente causou e não ficar naquele ciclo ali, o quê? De culpa, de remorso. Então, muitas vezes, né, a gente fica um pouco desanimado, porque a gente fala, nossa, estou tão longe, né, desse amor, mas não é hora de desânimo, é hora que a gente faça o quê? Que a gente olhe para Jesus, né, se espelhe em Jesus e vá lá e comece em cada gesto que a gente tenha, em cada palavra, né, em cada comportamento, que a gente vá distribuindo o quê? Esse amor, distribuindo essa luz, porque sabemos que somos esses filhos de Deus. Se nós não somos ainda tudo o que nós gostaríamos, nós temos dentro de nós todo o potencial para ser. Mas não é nos depreciando, nos culpando, nos aprisionando em culpas e no desânimo que a gente vai conseguir alcançar, né, todo esse potencial. E aí, quando a gente vai, né, refletindo sobre, né, esses aspectos, o que a gente vai ver logo na sequência aqui no Evangelho, quarto item, né, desse 11º capítulo? A parábola do credor incompassivo. Então, é aquela parábola, né, em que Jesus começa dizendo que o reino dos céus se assemelha ali a um rei que quis tomar conta dos servos, aqueles servos que estavam em dívidas. E ele foi tomando contas até que ele chega em um que lhe devia 10.000 talentos. Então, era uma dívida, né, muito alta. O que ele faz, então, ali naquele momento? Ele manda, né, vender tudo ali que era daquele servo, né, a mulher, naquela época, né, era assim que funcionava. A mulher, os filhos, enfim, tomar tudo que era dele como pagamento da dívida e lançá-lo à prisão. Mas esse servo, então, vai até, né, esse senhor, até esse rei e implora. Ele implora dizendo o quê? Por favor, não me prenda, porque eu pagarei tudo aquilo que eu devo. E o rei, então, é tomado o quê? De compaixão, de misericórdia, e liberta, então, esse servo, para que ele possa ir, né, e ter ali as condições de realizar o pagamento. Mas no caminho, o que acontece? Ele encontra um companheiro de trabalho, outro servo, que devia a ele 100 dinheiros. Um valor bem pequenininho, né, comparado ali ao que ele devia ao rei. E aí, o que ele faz? Ele já vai logo, né, se direcionando ali, já pega ali, né, o colega pela garganta, quase que asfixiando, cobrando aquele valor. Esse colega implora, da mesma forma que ele implorou, né, dizendo, né, por favor, me deixe livre para que eu consiga pagar tudo aquilo que lhe devo. Mas ele não é tocado de compaixão, ele não é tocado de misericórdia, né, e solicita ali, denuncia esse colega para que ele vá para a prisão. Mas aí o que acontece? Os outros trabalhadores, né, servidores do rei, veem isso. Eles veem isso e ficam indignados. Por quê? Porque faltou a justiça. Como assim? Ele recebeu ali aquele perdão, ele teve uma oportunidade. Por que ele não estava concedendo essa oportunidade ao outro? Então, indignados, eles vão lá e prestam, né, esse depoimento, falam ali ao rei. E aí, o que é que o rei faz? Chama esse servo e fala com ele sobre essa realidade. Né? Se ele teve piedade para com esse servo, por que ele não fez o mesmo para com o outro? E então manda que esse servo seja o quê?
que esse servo seja preso, né? Então ele volta atrás. E aí, o que a gente vai entender, né? Jesus fecha dizendo assim: assim também vós tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito o vosso irmão. Então Jesus, né, nos conta aqui que essa entrada no reino dos céus depende da forma como nós nos relacionamos com os nossos semelhantes. Por quê? Para Deus, mais uma vez, não há diferença entre nós. Então, o que essa parábola vai nos contando? Ela tem vários, né, nuances, vários pontos de vista, mas hoje o que nós gostaríamos de ressaltar é sobre essa igualdade que há entre nós. Não há diferença. Então, aquilo que nós, né, pedimos a Deus para nós, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, o que está dizendo? Que é na mesma medida. Então, se nós estamos pedindo ali, né, perdão a Deus e novas oportunidades, nós temos essa mesma responsabilidade. Nós devemos conceder ali ao outro, porque nós somos iguais. Mais uma vez, não há diferença. E quando a gente começa a entender isso, nós vamos nos abrindo para quê? Para a humildade. Porque o orgulho que nos faz acreditar que nós somos superiores aos outros. Como esse servo que foi perdoado não quis perdoar o outro. Ele se acreditava superior. Mas a partir do momento que nós percebemos a nossa igualdade, fica mais fácil, então, desenvolver a humildade e amar em plenitude. Começar esse exercício. Mas aí vem aquele ponto conhecido, não é? A gente ama a todos da mesma forma? Né? A gente pratica o devotamento, a abnegação, muitas vezes, aquelas pessoas o quê? Que pensam como nós, que seguem a nossa cartilha, que têm o mesmo ponto de vista que nós, que concordam conosco e fazem igual e semelhante. Mas e aquele que pensa diferente? E aquele que age diferente do que a gente acha correto? Nós nos afastamos. Nós deixamos de lado e muitas vezes nós não nos esforçamos o quê? Para aprender a amar. E é aqui o grande ponto. Nós precisamos perceber, então, que todos merecem o mesmo devotamento, a mesma dedicação, o mesmo respeito, porque muitas vezes o nosso ponto de vista não é o mais correto. Os nossos atos, os nossos costumes não são os mais nobres. E os nossos pensamentos, muitas vezes também, não são, né, os mais sublimes, os mais elevados. Muitas vezes, nós nos equivocamos. E aqui está esse exercício para que a gente consiga olhar para outra pessoa que pensa diferente, que age diferente, e reconhecer nessa pessoa um irmão, um filho de Deus, que merece o mesmo carinho daquelas pessoas que às vezes estão na nossa casa, dos amigos que a gente mais ama, dos conhecidos que a gente já tem uma certa afinidade. E é claro que a gente talvez não vá ter a mesma afetividade, a mesma afinidade por todos, mas é nosso dever começar a trabalhar. E mais uma vez, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Se nós temos aí essa centelha divina, e Deus ama a todos incondicionalmente, independente do que se faça, então Ele ama o criminoso de guerra mais cruel, Ele ama ali o pedófilo mais perverso, enfim, Ele ama a todos. Ele concede oportunidade a todos. Por que nós, sendo seus filhos, sua imagem e semelhança, não conseguiríamos? Nós só não vamos conseguir se nós não quisermos. Mas isso também não será para sempre. Vai ser apenas enquanto a gente se fechar no egoísmo. Mas se a gente abrir essa concha do egoísmo e começar a olhar de uma maneira diferente, vendo no outro que às vezes a gente tem aversão, que às vezes a gente tem, né, falta de afinidade. Um filho de Deus, tão carente, tão necessitado de amor como nós somos, vai ficar muito mais fácil, então, que a gente vá fazendo aí essa jornada. E aí, o que a gente precisa, né? Talvez em 4 passos. Num primeiro passo, aprender a nos amar. Porque é aí que começa toda a manifestação do amor. Porque é o amor que nós tivermos por nós, a conduta que nós temos conosco, que a gente vai conseguir direcionar ao outro. E é nesse direcionar ao outro que a gente manifesta o nosso amor a Deus. Então, aprender a se amar. Segundo passo, devotar mais, entregar mais amor, mais compreensão, mais tolerância àqueles que a gente já ama. Terceiro passo, prestar atenção, dar carinho àqueles que nos são indiferentes.
conhecidos distantes, desconhecidos, aquela pessoa que a gente cruzou na rua só uma vez, mas que a gente entregue ali no nosso olhar, no nosso sorriso, a atenção que esse Filho de Deus merece. A mesma atenção que nós gostaríamos de receber se estivéssemos ali naquele lugar. E o quarto passo, orar. Orar para que a gente consiga aprender a amar aquela pessoa que hoje nos causa aversão. Orar para que a gente possa reconhecer em nós a dificuldade, a imperfeição que nos impede de amar o outro. Porque amor, ele não precisa da correspondência do outro. O amor verdadeiro é o dar. É o deixar fluir de nós, é doar-se, é dar de si, sem pedir nenhuma contrapartida. Até porque é muito melhor amar do que ser amado. Então a gente precisa orar. É assim, olha, o outro não precisa mudar. Nossa, mas fez coisas terríveis, tá? Mas o outro não precisa mudar. Nós é que precisamos mudar para aprender a amar. Porque nada no outro nos deve impedir de amá-lo, mas sim o egoísmo e o orgulho que está em nós. Porque como filhos de Deus nós podemos amar sem limites, né? E aí, para a gente fechar, uma história que vai trazer uma irmã, né, que ela entendeu verdadeiramente o que é esse amor ao próximo. Então conta, né, quem conta a história, está no site Momento Espírita, ele fala que estava ali, né, com outra pessoa fazendo uma visita à zona rural. E fazendo essa visita à zona rural, eles foram visitar ali, né, uma pequena chácara. E chegando lá, eles foram muito bem recebidos. A comida ali percebia que estava sendo feita no fogão a lenha, né? Na mesa já estavam ali os pratos, os talheres, as saladas para que eles se servissem, enfim. E tudo muito saboroso. A comida quente ia, né, igual a gente fazia na casa da avó, né? Não vinha para a mesa, a gente ia lá no fogão, né, para poder se servir, né? E ele fala que aquele momento ali estava muito gostoso, porque ele estava tendo essa experiência de voltar à infância, todo mundo ali reunido, né, em que conversava, ria, chorava junto, enfim, todos estavam ali uns para os outros, né? E aí eles falam que a salada estava muito gostosa, o sabor dos legumes ali, né, daqueles vegetais, enfim, era diferente, né? Trazia ali um paladar diferente. E elogiaram a senhora, né? E ela fala, então, é porque é tudo orgânico. É tudo orgânico aqui, né? Sou eu que cultivo e eu preciso tomar muito cuidado, né, com a semeadura ali, com o acompanhamento desse crescimento, porque não usava, né, nenhum fertilizante, nenhum pesticida, enfim. Então, todo o combate a pragas era feito de maneira natural, mas sem nenhum tipo de agrotóxico, né? Então, era verdadeiramente orgânico. E aí, né, eles, com o olhar transitório que muitas vezes nós temos, qual é o comentário que eles fazem? Fala, nossa, então a senhora deve cobrar um valor maior, né? Porque coisas orgânicas, elas são vendidas por um preço maior, porque é muito difícil cultivar, enfim. Então, a senhora pode aí ganhar mais dinheiro, né, com essas verduras, esses legumes que a senhora produz. E aí ela fala, não, meu filho, eu vendo pelo mesmo preço, porque eu sei que essas verduras, esses legumes orgânicos fazem bem para a saúde. E é o que eu quero para a minha família. Então, aquilo que eu quero para mim e para a minha família, eu ofereço ao outro para que a outra família também possa ter. Por isso que eu vendo pelo mesmo preço, por um preço que seja acessível, para que mais pessoas tenham condições de se alimentar daquilo que eu me alimento. E aí ele relata, né, a lição aprendida e ele fala que enquanto essa senhora falava, havia o quê? Brilho e luz no seu olhar. Havia amor. Ela já havia entendido, então, o que significa amar ao próximo como a si mesmo. Desejar que o outro tenha tudo aquilo que nós conseguirmos ter. Doar, dar-se de si. E viver, então, em amor, em alegria e em plenitude. Quanto mais nós damos de nós, mais felizes, mais alegres nós ficamos. E mais próximos de alcançar a perfeição também. Que durante essa semana a gente possa refletir sobre isso e doar mais de nós, dar mais de nós, encontrando nessas pequenas ações a alegria, a felicidade de viver. Que Jesus abençoe a todos nós. Então, nós estamos chegando ao final da nossa tarde. Convidar os passistas para o trabalho.
E vamos fazer a nossa prece final com a fluidificação das águas. Nós vamos chamar uma trabalhadora muito querida da casa para fluidificar nossas águas, Adriana. Enquanto ora, você fluidifica as águas. Tá bem. Tem que ter alguém para fluidificar a água. Essa é a hora aí. Então vamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos a Deus, Pai, ao Mestre Jesus, aos benfeitores desta casa, aos nossos espíritos protetores, agradecer a oportunidade do aprendizado, do conhecimento, desta doutrina que nos pede: amai-vos uns aos outros. Que neste momento todas as águas sejam magnetizadas pelo Teu amor, Senhor, e que nós possamos nos preparar não só para o tratamento do passe, mas para esta semana, que seja uma semana abençoada, em que possamos exercitar esse servir, esse amar, esse perdoar, enriquecendo a alma, o espírito, e dedicando a Ti, que sempre está conosco. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Vamos lembrar que a fila do passe obedece aos bancos, mas os que têm prioridade pode se direcionar para a porta. Que Jesus nos abençoe.